Alunos, para finalizar os conceitos de ácido base que eu me propus a falar com vocês, vamos ficar com a teoria ácido e base de Lewis, tá? Um químico norte-americano que desenvolveu sua teoria em 1923. Lewis foi um dos grandes químicos do século XX. Esta teoria, elaborada por ele, é a teoria mais abrangente sobre ácido e bases, independente do ambiente químico e capaz de englobar e ultrapassar os conceitos de Arrhenius e Bronsted-Lowell. Ele definiu como ácido uma espécie química aceptora de elétrons, ou seja, que recebe elétrons, e bases como espécies químicas doadoras de elétrons. Ácido de Lewis, então, que são espécies químicas aceptoras recebedoras de elétrons, elas precisam ter orbitais vazios para receber os elétrons. E espécies químicas que apresentam orbitais vazios são cátions e substâncias contendo elementos do grupo 13, como boro e alumínio, e metais de transição com orbital D vazios. Então, por exemplo, aqui nós temos o BF3 e o AlCl3. Pegando a AlCl3 como representação, nós temos aqui a distribuição eletrônica do cloro com 17 prótons e 17 elétrons. Temos aqui a sua camada de valência com 7 elétrons. Esses elétrons estão distribuídos aqui nos orbitais da camada de valência, valendo ressaltar que o átomo de cloro apresenta um elétron desemparelhado neste último orbital do subnível P. Já o alumínio, com seus 13 prótons e 3 elétrons, está aqui a distribuição eletrônica dele, com a sua camada de valência 3s2, 3p1, e aqui os elétrons da camada de valência do alumínio distribuídos nos seus orbitais. Valendo ressaltar também que o alumínio possui um elétron desemparelhado no orbital do subnível P. Para que o alumínio faça 3 ligações com átomos de cloro e forme a substância AlCl3, o alumínio precisa de 3 elétrons desemparelhados, tá? Na camada de valência. Então, por isto, ele vai sofrer a hibridação, que é a passagem de um desses 2 elétrons do subnível S para o subnível P, e assim ele fica com 3 elétrons desemparelhados, podendo fazer 3 ligações. Vai vir o primeiro átomo de cloro e vai emparelhar com um elétron do átomo de alumínio, formando uma ligação. Aí vem o segundo átomo de cloro, também com o seu elétron desemparelhado, vai emparelhar com um elétron da camada de valência do alumínio. E o terceiro átomo de cloro vai fazer a mesma coisa, vai emparelhar o seu elétron desemparelhado com o elétron da camada de valência do alumínio. A substância AlCl3 vai ter, então, todos os elétrons da camada de valência do alumínio e do cloro emparelhados, mas ainda vai apresentar um orbital vazio que pode receber um par de elétrons e, por isso, esta substância pode ser classificada como um ácido de Lewis. As bases de Lewis são espécies químicas doadoras de elétrons. Para uma espécie química ser doadora de elétrons, ela precisa ter elétrons sobrando. Então, os ânions, que são íons com carga negativa, apresentam um par de elétrons livre, que podem ser doados. Está aí a explicação do motivo pelo qual os ânions podem ser classificados como bases de Lewis, ou moléculas contendo elétrons livres, como a molécula de água, que o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres, uma molécula de amônia, onde o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Nos exemplos aqui, nós temos uma amina, a trimetilamina, que vai doar o seu par de elétrons para o orbital vazio do BF3. Então, essa amina será uma base,
e o BF3 um ácido de Lewis. Temos aqui um éter que tem um par de elétrons livres no oxigênio que vai ser doado e vai ocupar o orbital vazio do BF3. Assim o éter será a base e o BF3 o ácido. Aqui nós temos um tioéter, um par de elétrons livres no enxofre, que vai ocupar o orbital vazio do BF3. Então o tioéter será a base e o BF3 o ácido de Lewis. E aqui agora a piridina, que tem um par de elétrons livres no nitrogênio, que vai ocupar o orbital vazio do AlCl3. Então a piridina será a base de Lewis e o AlCl3 será o ácido de Lewis. E aqui nós temos mais exemplos. Temos aqui a água, que vai utilizar o seu par de elétrons livres para ocupar o orbital vazio do íon H+. Então a água está atuando como uma base, vai doar o par de elétrons e o H+ vai receber esse par de elétrons, será um ácido. A mesma coisa quando o par de elétrons do nitrogênio e da amônia ocupa o orbital vazio do íon H+, atuando então como uma base e o H+ como um ácido de Lewis. Como eu já falei no início, cátions, tá? Também podem atuar como ácido de Lewis, porque eles apresentam orbitais vazios que podem ser ocupados por pares de elétrons, como da molécula de amônia. Eles desempenham um papel de ácido e as moléculas de amônia papel de base de Lewis. E aqui nós temos um ânion, que é um íon com carga negativa, então tem pares de elétrons sobrando. No caso aqui do fluoreto, ele tem 4 pares de elétrons livres. Um desses pares vai ocupar o orbital vazio do BF3, que vai atuar como um ácido, e, consequentemente, o fluoreto que doou o par de elétrons vai atuar como uma base de Lewis. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui, então. Valendo revisar que nós falamos sobre a teoria de Arrhenius, a teoria de Bronsted-Lowry, que utilizamos também para falar sobre a força de ácidos e bases, e agora, por último, sobre a teoria ácido-base de Lewis. Beleza? Valeu aí, um abraço.